O que é o impossível para você? Quando alguém te fala para você que algo é impossível, não, não dá não, não consegue não, desiste. E você já acredita logo? Você já se conforma logo? Ou você, às vezes, vai analisar, vai ver o que você faz? Eu tô trazendo hoje uma história do George Dantzig, tá? É esse cara aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Enfim, perdi aqui a imagem dele. Tá aqui, ó. O George Dantzig. Você sabe o que esse cara fez? A história dele foi a seguinte. Ele era um estudante, estava na universidade, deixa eu ver o nome da universidade de Berkeley. Isso era em 1939, tá? Ele na universidade, tendo as aulas dele da faculdade. E aí o que aconteceu? O professor de matemática estava dando a sua aula normalmente e o George chegou atrasado, chegou meia hora atrasado. Quando ele chega atrasado, meio sem graça, né? Enfim, todo mundo já no meio da aula, ele chegando atrasado. E o quadro negro lá já estava com um monte de matéria escrita, com um monte de conteúdo. E tinham dois problemas lá que o professor colocou, né? O George entendeu que aquilo ali era provavelmente dever de casa, né? Dois problemas lá para serem resolvidos. Ele, muito sem graça, ficou o resto do tempo copiando os conteúdos da aula. Terminou a aula, o professor foi embora, os alunos foram embora e ele continuou ali copiando todos os exercícios, tá? O que acontece? Quando o George vai fazer esses exercícios, ele sentiu uma dificuldade. Esses exercícios estavam mais difíceis do que aqueles que o professor estava acostumado a fazer. Ele deve ter até pensado assim, acho que o professor está meio de mau humor com a turma, está meio chateado com a turma e botou aquele exercício pancada, né? Não acontece isso? Você lembra da época que você estudava? Eu me lembro de uns professores que às vezes quando estavam zangados porque a turma era muito bagunceira, botavam os exercícios bem difíceis. Coloca aí no comentário se você lembra disso. Se você já viveu esse tipo de situação quando era estudante, tá? Achei interessante isso, essa lembrança, né? E aí, voltando à história do George, ele levou um tempo, né? 2, 3 semanas depois, ele foi entregar o exercício para o professor. E ele ficou muito sem graça, inclusive. Ele falou, poxa, professor, desculpa aqui e tal, né? Mas, ó, não deu para eu fazer tão rápido como eu costumo fazer. Mas, toma aqui, por favor, não me reprova não. Não me dá nota baixa não. Corrija aí para mim, né? O Jorge foi pedir lá ao professor para ter aí não ficar tão aborrecido com ele. O professor pegou o exercício que foi feito pelo George e o professor ele ficou pensando assim, por que esse garoto tá me dando exercício? Ele agora tá querendo puxar meu saco porque chegou atrasado aí um dia desse. Porque eu não passei exercício nenhum para aquela turma dele. Não passei nada para aquela turma dele. E o professor guardou os exercícios ali, deixou naquela mesa, né, cheia de papel. Mesa de professor geralmente é assim. E quando chega o momento que o professor pega os exercícios feitos pelo George, o professor ficou assombrado. Ele ficou assim, nossa, não acredito no que eu tô vendo. Será que é porque o George só escreveu besteira? Igual a gente vê nessas pérolas do vestibular, nessas pérolas do Enem que o pessoal coloca? Não, não foi pérola que ele botou, não. O George, ele tinha feito, sabe o quê? Vamos lá. Aí eu vou voltar no tempo. Lembra que o professor estava dando aula, o George chegou meia hora atrasado? O que o professor estava falando antes do George chegar, ele estava falando sobre exercícios que os matemáticos, que os físicos consideraram impossíveis de se responder, de se fazer. E ele colocou no quadro 2 exemplos de exercícios impossíveis de se resolver. O George chegou meia hora depois. Ele não viu o professor falando isso. Toda a turma viu. Então, quando o professor falou para a turma que aqueles exercícios eram impossíveis, ninguém se preocupou em tentar fazê-los. O George não. Ele chegou atrasado. Viu aqueles exercícios e falou, meu Deus, deixa eu fazer isso aqui, senão eu vou ser reprovado. E ele fez os 2 exercícios.
foi levado lá para aquelas universidades, para aqueles congressos, algumas pessoas falam que um dos exercícios, nem mesmo o Albert Einstein conseguiu responder. Nem mesmo o Albert Einstein conseguiu fazer aquele exercício. E o George conseguiu. Olha que coisa louca isso, né? E aí eu pergunto a você, quando alguém fala pra você que alguma coisa é difícil, não vai dar não, eu tô pensando em arranjar um trabalho, tô pensando em arranjar isso, tô pensando em conhecer alguém, você, desiste, não, você, quero ver, né? E aí você desiste com facilidade. Eu quero muito que você pense nessa questão aí do George, tá? Porque quantas coisas você tem a capacidade de realizar e você não realiza, ou porque os outros falam que é impossível, ou porque você acredita que é impossível. Pense com muito carinho nisso. Eu já vou te dar um convite para algo que alguns dizem que é impossível. Você se tornar um terapeuta, atendendo online, tendo uma fonte de renda online para você. É um curso de autoconhecimento. Se você não quer ser terapeuta, autoconhecimento. Você vai conhecer casos e histórias como essa. Eu estou botando o link aqui, www.sosterapia.com. Tá lá, sosterapia.com. Na descrição do vídeo tem também o mesmo link. É um curso que tem 1 ano de duração, 100% online, aulas gravadas e aulas ao vivo. Tem um dia na semana com a aula ao vivo. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp para poder tirar suas dúvidas. Enfim, vale muito a pena. Pense com carinho nisso. Lá você vai ter inclusive acesso ao meu WhatsApp para tirar toda e qualquer dúvida sobre esse curso. A gente atende alunos que moram no Brasil, que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, tudo com horários compatíveis com esses países, né? Que é o curso dado por mim e pela minha equipe, pela nossa equipe de terapeutas. Vale muito a pena. E aí eu vou te fazer um outro convite. Se você quiser mandar um zap para mim, tirar dúvidas e tudo mais, tá? Tá aqui o zap, 21 99247 5631. Vou repetir, meu WhatsApp do Brasil, 21 99247 5631. Manda o zap, mande suas perguntas, tire suas dúvidas e pense nessas possibilidades. Elimina essa coisa do impossível. Parta do princípio que é possível. Tem coisas que a gente não consegue? Tem. Mas você, pelo menos na hora que você não conseguir, você falar: o possível e o impossível eu fiz. Eu tentei, eu dei o meu melhor. Porque senão você já desiste antes mesmo de começar. E aí foi o caso do George, né? Que ele, sem saber disso, foi lá e fez. Pense nisso com muito carinho. Por hoje é isso. Se inscreve no canal, dá o like, comenta aí, tá? Todo dia tem vídeo aqui no nosso canal. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!